Olá, boa tarde, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sábado, dia 12 de setembro, preparando a reflexão do Evangelho para amanhã, do 24º domingo do tempo comum, dia 13 de setembro de 2020. O Evangelho é Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35, onde Jesus ensina para os seus discípulos que na comunidade dos seus seguidores deve haver uma tentativa de qualquer forma para recompor as relações interpessoais quando um dos irmãos da comunidade peca contra alguém. No domingo passado nós vimos já o início deste assunto e Jesus ensina então um itinerário terapêutico. O vídeo anterior fala disso, para recompor as relações interpessoais. Hoje Jesus é interpelado por Pedro, que não concorda com esta dinâmica de quem pecou na comunidade, e Jesus conta então a parábola de alguém que devia muito para o patrão, que suplicou e foi perdoado, e depois não usou da mesma metodologia para perdoar quem lhe devia muito pouco. Esta parábola é bem conhecida e nos traz a seguinte reflexão. Pedro pergunta: quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Até 70 vezes 7? Pois bem, dos 4 evangelistas, Mateus é o que mais se dedica a este tema, esta questão do perdão. É por isso que o capítulo 18 traz então, como já mencionei, Jesus indicando a necessidade de confronto, um confronto saudável com o irmão que pecou no interior da comunidade, aquele que cometeu uma falta grave, que causou desentendimentos e se nega a recompor as relações perdidas, as relações interpessoais feridas por causa da desavença no meio da comunidade. Jesus então havia dito: se esse irmão se recusar a recompor a unidade que tinha sido perdida, ele deve ser tratado em última instância como um pecador público ou um publicano. Então, significa dizer que é um amor que não vai ter intercâmbio, porque na comunidade dos seguidores de Jesus, o amor é intercambiável. Se dá perdão e se recebe perdão. Para aquele que não quis nenhuma das alternativas sugeridas por Jesus, será um perdão apenas numa mão única. Será um perdão apenas doado, não será intercambiado, dado de volta. Então, este deve ser amado assim, como quem ama os inimigos, um amor baseado no prejuízo, um amor baseado no prejuízo causado. E é isto que Pedro reage. Pedro reage a este ensinamento de Jesus, aproxima-se de Jesus e pergunta: se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoá-lo? Então, ainda lembrando que é o perdão no interior da comunidade. E aí nós voltamos lá na legislação rabínica, que ensinava que o perdão deveria ser concedido no máximo 3 vezes. Portanto, então, Pedro pensa que está superando a legislação rabínica, porque ele pergunta se deve se perdoar 2 vezes mais do que estabelecia a legislação rabínica, dizendo até 7 vezes. A legislação rabínica indicava 3 vezes. Pedro pergunta se 7 está bom para Jesus, achando que Jesus certamente vai ficar satisfeito. Ele quer saber, na verdade, sobre regras precisas com relação ao perdão. Qual é o limite do perdão? Essa é a preocupação de Pedro. E Jesus lhe responde: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Na resposta de Jesus, ele faz referência a uma expressão contida no livro do Gênesis, de um dos descendentes de Caim, um homem muito belicoso chamado Lameque, violento, que ele se vangloria de ter matado um homem por causa de um único arranhão que este homem lhe fizera e de ter matado uma criança por causa de uma contusão. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 23, para você conferir depois. Este homem dizia assim: Caim será vingado 7 vezes, mas Lameque será vingado 77 vezes. Então, uma vingança ilimitada. Este era o ensinamento. Esta era a cultura
baseada lá no Gênesis. Vingança ilimitada para o ofensor. A expressão deste homem se referia à promessa do Senhor, que disse que aquele que matasse Caim iria sofrer a vingança por 7 vezes. A referência, através dessas alusões, então, com relação ao primeiro fratricídio da Bíblia, junto ao fato de que o ensinamento é dirigido à comunidade dos discípulos, onde são irmãos entre si, nos faz compreender que a falta de perdão conduz os membros da comunidade à morte. Esta é a mensagem principal que Mateus quer nos transmitir nesse capítulo 18. É necessário, portanto, especificar com a expressão 70 vezes 7, Jesus não pretende indicar apenas a quantidade de perdão, que é ilimitado, mas principalmente a qualidade do perdão, que é incondicional. Esta é a grande novidade de Jesus, meus irmãos e irmãs. Depois, Jesus apresenta essa parábola muito eloquente. O reino dos céus, quer dizer, a nova realidade que ele veio propor, não é um reino nos céus, nem um reino para o além, mas é o reinado de Deus, uma forma alternativa de se viver, é semelhante a um rei que veio acertar as contas com seus servos. Percebemos já no início que é o rei que toma a iniciativa de vir. E também podemos observar que o rei pretende perdoar e até mesmo esquecer as contas. Aí no Oriente nós temos essa indicação que o termo servo indica qualquer um que seja dependente do rei. Aqui se trata de uma realidade de altos funcionários, gente de confiança, justamente por causa das altas contas que eles gerenciam, que têm nas suas mãos. Diz o Evangelho que quando começou o acerto, levaram um que devia uma enorme fortuna. Trata-se de 10.000 talentos, uma cifra absurda, desproporcional. De fato, um talento equivalia de 26 a 36 quilos de ouro. Portanto, 10.000 talentos corresponde a cerca de 300.000 quilos de ouro incalculável, impossível de pagar. Então, diz o Evangelho, como o empregado não tivesse com quem pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. Não se trata de uma maldade do patrão para com seu funcionário, mas era um direito seu, lei da época. Então, outra coisa a ser observada é que o rei toma a iniciativa porque percebe que este homem não tem como pagar, não tem como restituir o que deve e se volta àquela praxis, a maneira de agir normal. É o que a justiça mandava fazer, mas o servo suplica de joelhos e o rei diz, aliás, o servo lhe diz, tende paciência comigo e eu te restituirei tudo. Na verdade, o rei sabe que é impossível, como também este homem sabe que é impossível restituir. Este servo não vai restituir porque, pelos cálculos, seriam necessários mais de 164.000 anos de trabalho para pagar esta dívida. Então, este servo, sabendo que não pode pagar, pede paciência ao seu senhor. E, na sequência, Jesus diz que o patrão teve compaixão do seu servo. O verbo usado, a atitude de Deus no Antigo Testamento e de Jesus no Novo Testamento, indica uma ação de misericórdia visceral da parte de Deus pelos seus filhos e de Jesus pelos seus irmãos. Na sequência, Jesus indica que o patrão deixou ir embora e perdoou a dívida, esqueceu a dívida. Muito bem, esse homem sai dali, logo que encontrou um dos seus companheiros que lhe devia sem dinheiro, sem moedas, quer dizer, uma quantia irrisória diante do que ele devia para o patrão e foi perdoado. Um dinheiro ou uma moeda era o pagamento de um dia de trabalho de um operário. Lembremos então do pagamento dos trabalhadores da vinha, um dinheiro, uma moeda de prata, um dia de trabalho. Com esta cena, 100 dinheiros ou 100 moedas são cerca de 3 meses de trabalho. Trata-se de uma quantia possível de ser restituída, de ser paga. Este funcionário
de quem foi perdoada uma dívida equivalente a 300 mil quilos de ouro, correspondentes a cerca de 164 mil anos de trabalho, pegou esse homem pelo pescoço e o sufocou. Lembro daquele homem, Floyd, acredito que sobrenome nos Estados Unidos, quando o policial no seu pescoço o sufocava e ele dizia: eu não consigo respirar. É a situação de quem oprime o outro até a pessoa não conseguir mais nem mesmo o ar para respirar. Portanto, este homem que teve a dúvida restituída, perdoada, tira a vida do outro. Ele pede que pague de qualquer forma tudo o que lhe deve. E esse companheiro, por incrível que pareça, se dirige a este outro que lhe sufoca da mesma forma que o funcionário do rei havia se dirigido a ele. Tenha paciência e eu te pagarei, dá-me um prazo, suplicou o companheiro. Neste caso, a gente pode observar, é possível restituir, porque, diferente do funcionário que devia ao rei, não se trata de algo exorbitante, incomensuravelmente muito alto. Mas ele não quis saber disso, foi e mandou jogá-lo na prisão. Então, ao invés da misericórdia, como ele tinha recebido, misericórdia usada para com ele, o empregado usa só a lei, diferente do patrão. Então, vendo o que tinha acontecido, diz o Evangelho, os outros empregados foram muito tristes e ficaram muito tristes e contaram tudo o que havia acontecido ao patrão. O patrão fez chamar aquele homem e lhe disse: servo maligno, esta é a expressão correta. Nosso português tem servo mau. Servo maligno é o texto. Este termo é importante porque é o mesmo que se encontra na oração do Pai Nosso, quando Jesus convida a pedir: livrai-nos do maligno. Livrai-nos de todo o mal, nós rezamos. A expressão correta, mais fiel, é livrai-nos do maligno, que é o mesmo usado na versão do português, livrai-nos do mal, como disse. Maligno, portanto, é alguém incapaz de perdoar. Fica claro aqui. E quem é incapaz de perdoar, semeia morte no meio da comunidade. Meus irmãos e irmãs, o servo maligno recebe esta resposta do rei: servo maligno, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devia também tu ter piedade do teu companheiro, assim como eu tive piedade de ti? E revoltado, o patrão o entregou nas mãos dos algozes até que pagasse tudo o que devia. Ou seja, para sempre. Para sempre. Porque, de acordo com os cálculos, lembro de novo, este homem levaria cerca de 164 mil anos de trabalho. Portanto, jamais conseguiria pagar e ficou então entregue nas mãos dos algozes para sempre. Jesus acrescenta assim, no finalzinho deste capítulo: assim também o meu Pai Celeste fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao próprio irmão. A expressão melhor, mais fiel, seria assim: assim também o meu Pai Celeste fará convosco, se não defenderdes de coração cada um ao próprio irmão. O que significa, então, essa referência ao coração? O coração é o fruto da nova mentalidade, em que prevalece não mais a lei, mas a misericórdia. Isso é muito importante. Em referência ao que Jesus havia dito antes, sobre ligar e desligar. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será ligado no céu. O significado é que o perdão do Pai para com os homens permanece ligado, digamos, bloqueado de certa forma, condicionado, não liberado, na medida em que não se desligue, ou seja, enquanto não se solte ou se libere o perdão aos irmãos. Parece uma pegadinha de Deus. Deus já nos perdoou, mas esse perdão, meus irmãos e irmãs, ele se torna operativo, ele se torna eficaz, a gente poderia dizer assim, somente quando se transforma em perdão no confronto, no relacionamento com as pessoas. Hoje, Jesus nos convida a ter coragem de abandonar a lei quando for necessário,
as normas, os limites para nos excedermos em misericórdia para com os nossos irmãos. Não até 7 vezes 7, mas conforme Deus age conosco. Tudo depende de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço. Convido você que assistiu a assinar este nosso canal.